Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos. Atos vai estar retratando, a história da igreja primitiva do primeiro século, instituída por Cristo. Nós vimos lá no início da leitura do livro de Atos, quando a igreja se iniciou, no grande dia da festa de Pentecostes, onde o Espírito desceu com poder sobre os apóstolos e mais de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Quem escreve esse livro é o Lucas, que escreveu o Evangelho, a continuidade do Evangelho de Lucas, retratando então toda a história. Se quer saber mais sobre a história da Bíblia, então da igreja, fica aqui e acompanhe comigo essa leitura. E se você perdeu até o final, você tem acesso então às leituras dos dias anteriores, em uma playlist, porque hoje é 231. Hoje é o dia 231 da nossa leitura. E até aqui Deus nos sustentou. Então, Atos capítulo 9, nós vamos ver a grande conversão. A conversão é convergir a tua mente, é o arrependimento, é a mudança, é a metanoia. E a gente vai ver que Paulo estava no consentimento ali, estava consentindo com a morte dos apóstolos, da igreja. Ele estava em consentimento com a morte de Estevão, na leitura anterior. Capítulo 9, a gente vai ver então a conversão de Paulo. Paulo perseguia a igreja, e Atos capítulo 9, versículo 1 vai dizer assim: enquanto isso, Paulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho do caminho, homens e mulheres que ali encontra-se, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu queria fazer um parênteses aqui. Olha que interessante. Quando alguém está perseguindo a igreja, e você está sendo incluso, está sendo perseguido em nome de Jesus Cristo, na verdade, você está perseguindo a Jesus. A pessoa, na verdade, está perseguindo a Jesus. E quando nós perseguimos também, nós estamos perseguindo a Cristo. E o motivo pela qual Paulo, que estava fazendo a maldade sobre os discípulos, estava fazendo a maldade, a perseguição sobre Jesus. E Jesus então vai indagar ele nessa pergunta. E olha que interessante que ele responde no versículo 5. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levanta-se e entra na cidade, aonde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias. Não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse:
vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Neste momento, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. O Senhor então disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi, encontrou Saulo, ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou suas forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiro aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha sido, como tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente de novo, em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. Encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Versículo 32. Pedro viajava por toda parte, foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama que havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levanta-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita,
que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava aos pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam, Pedro estava perto de Lida. Enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam, e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se, e ele lhes deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temorosos, Cornélio olhou fixamente para um anjo e perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus. Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. E eles lhe contou o que havia acontecido e o enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Então a refeição era preparada. Entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais e répteis e aves. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e come. De modo nenhum, Senhor. Respondeu Pedro: Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levanta-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio,
um oficial romano nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e se prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse: Fique em pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhe disse: Vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre no lar gentil como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando, em casa, por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele lhe disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou, que você nos trouxesse. Versículo 34, então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo ou acepção de pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para que o povo de Israel há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galiléia e depois do batismo que do João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez, em toda a Judéia e em Jerusalém, aonde o mataram, penduraram num madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus, de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos o que comemos. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou anunciar sua mensagem por toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Pode alguém se opor a eles sejam batizados agora, como nós também recebemos o Espírito Santo? Então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Depois,
pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Que linda história, né? Esse é o primeiro gentil a ser convertido aqui, né, na história, a igreja. E Deus faz de forma cirúrgica, né? Porque a gente vê no início do capítulo, né, 9 que Paulo converte e Paulo começa então a ser usado a pregar para os gentios. Mas Paulo vai ter então um encontro com os apóstolos para que haja realmente até essa validação, porque o judeu não se dava com o gentio. E Pedro é um judeu, né? Um judeu até ortodoxo, talvez, né? Iletrado, mas porém convicto. Aquele Pedro que realmente ia na frente, que tirava a espada, guerreava e protegia Jesus. Imagina como Pedro, né, vai lidar com essa história e mais tarde até ele vê que ele faz alguma acepção de pessoas e é chamado a atenção, né, por Paulo. Mas Deus é cirúrgico, como diz, ele faz as coisas assim de forma perfeita. Bom, assim encerra então a leitura 231 do livro de Atos, né, no capítulo 10. Se Deus permitir, nós seguiremos com a leitura do livro de Atos até encerrar todo esse livro, toda essa história linda de como os discípulos viviam, como a igreja do primeiro século passou, né, a viver, a ver a manifestação do poder do Espírito. Querido Deus, Paizinho querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, essa Trindade, Pai, Filho e Espírito, estou aqui diante do Senhor no dia de hoje, primeiramente por ser grato, por a Tua graça me alcançar, o Teu amor me alcançar, e eu estar aqui diante do Senhor para agradecer por termos as Sagradas Escrituras em nossa língua. Como é tão rico o Senhor conversar conosco e nós podemos conhecer o Senhor. Ajude, Pai, a internalizar as Suas palavras em nossos corações, a nós proclamarmos o Evangelho. Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nos resgatar na grande obra salvífica do pecado que nos afastava do Senhor. Obrigado porque o Senhor agora nos dá vida e vida em abundância e vida eterna. E que nós possamos crer nisso cada vez mais e saber que Jesus não ficou naquele madeiro e ressuscitou e está à sua destra intercedendo por nós. Ajude-nos, Pai, a ser estimulados em lermos todos os dias a Tua palavra e proclamar a Tua palavra, que esse meio que nós estamos gravando possa atingir pessoas que realmente têm sede e vontade de conhecer o Senhor e se aproximar do Senhor. Abençoe todas as pessoas que aqui passam. Proteja, guarda, livres do mal, Pai. No nome de Santo de Jesus Cristo, eu peço mesmo a mim. Amém e amém. Bom, Deus seja louvado. Obrigado por você ter ficado aqui até o final e acompanhando. Então, diante disso, você vai ver 2 cards aqui na tela no final desse vídeo. Um vai te direcionar para a leitura do dia anterior, 230, e o outro, a playlist de todos esses 231 dias. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, convido então você a clicar na imagem minha no meio desse vídeo, se inscrever, ativar o sininho, deixe seus comentários, curta esse canal para que esse vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe e convide as pessoas para a leitura diária. É dessa forma que nós conhecemos Deus, é dessa forma que Deus fala conosco. É dessa forma que nos enchemos do Espírito do Senhor, porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo nos guie hoje e sempre. Nos vemos, se Deus se permitir, na próxima dia de leitura.